passar pro segredo 2. E esse segredo, eu imagino que muitas mamães aí do outro lado devem estar querendo saber. Vou te contar por que as birras, eu vou tirar aí a palavra na maioria, e eu vou dizer que as birras não existem. E não existem mesmo, eu estou convicta disso. Olha, para você poder entender o porquê que as birras não existem, eu procurei no dicionário definição de birra, tá? Eu vou ler para vocês o que eu encontrei aqui. Então, birra é uma consequência de quem encontraria alguém por capricho, sem razão aparente, especialmente fazendo uma cena, chorando, gritando. Beleza? Então, alguém que quer fazer cena, que quer chamar atenção, que quer contrariar alguém. Essa foi uma definição de birra que eu encontrei. Outra definição de birra: falta de entendimento entre duas pessoas que onde uma xinga, se zanga e fica aborrecida. Então, partindo dessas definições, por que birra não existe? Quando você fala assim, aquela criança está fazendo birra, você está colocando a responsabilidade dela. Aquela criança está fazendo birra, ela está com problema e eu não tenho nada a ver com isso. Vamos pensar, uma criança, gente, de 2 aninhos. Você acha, eu tenho filho de 2 anos. Você acha que uma criança de 2 anos, ela vai conseguir pensar assim, vou pirraçar a minha mãe, vou pirraçar o meu pai, não vou fazer o que ele está querendo, eu vou começar a ter piti para poder desestabilizar ela. Gente, não. Criança não pensa dessa forma. Tá? Eles não têm essa maldadezinha que às vezes a gente adulto tem. Na outra definição, diz assim, falta de entendimento entre duas pessoas. Se a falta de entendimento entre duas pessoas, então esse comportamento de birra é de responsabilidade das duas pessoas. Por que a gente só culpa a criança? Por que a gente não olha pra gente também, a gente também não se sente culpado por essa história, por essa situação da birra? Então, deixa eu explicar para vocês o porquê que a criança tem esse comportamento. Esse comportamento que a criança tem, né? Se não é birra, é o que quando ela se joga no chão, quando ela grita, quando ela é contrariada no shopping, que eu morro de vergonha, que a criança se joga no chão, que ela berra, que ela faz aquele escândalo. Se não é birra, é o que isso daí? Pois é. Isso aí acontece porque a criança, ela foi contrariada ou ela não foi entendida. Ela não está sendo entendida, ela não está sendo atendida. Então é um manifesto, a criança está querendo mostrar, ó, eu estou aqui, eu estou precisando ser atendida, eu estou precisando ser entendida, eu preciso de ajuda, porque ela entra num pânico ali. Por que ela entra nesse pânico? Porque o cérebro da criança não está formado ainda, tá? Nós temos no hemisfério direito do cérebro o lado das emoções. O hemisfério esquerdo é o lado do raciocínio, da lógica. A criança, ela não consegue raciocinar, ela ainda não tem esse pensamento lógico formado. Então, ela é sempre emoção. Então, ela entra num estado, eu quero fazer isso, eu não consigo, meu Deus, e acende ali, piscando a luzinha vermelha do pânico. E a gente precisa ajudar a nossa criança a sair desse pânico, desse pedido de ajuda. A pior coisa, mamães, anotem, por favor, anotem isso daí. A pior coisa que nós, mães, pais responsáveis, podemos fazer quando a criança entra em crise é abandoná-la, é humilhá-la, criticá-la, ficar expondo ela numa situação vexatória, porque a gente fala, ai que feio, olha o que você está fazendo, levanta daí, olha, se você ficar aí, o homem do saco vai te pegar, ah, você vai ficar aí chorando, vou virar as costas e vou embora, azar teu. Essas são as piores atitudes que a gente possa ter. A criança, nesse momento, ela está pedindo ajuda, ela não está conseguindo entender a lógica do porquê você disse não para ela, do porquê ela foi contrariada. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Eu só ia contar porque que a birra não existe, mas eu já vou dar as dicas aí para vocês, mamães, tá bom? O que a gente faz, então? Quando a criança, você vê que ela está querendo alguma coisa,
a chance de você falar não e não permitir para ela é uma chance grande dela entrar em pânico. Então, primeiro, a gente só fala não quando realmente for não mesmo. Se você falar um não e ela começar a gritar, porque ela gritou, eu falo sim, aí o que acontece? Entra lá na outra parte que eu falei que você não tem segurança nenhuma, tá? Por exemplo, a criança chega pra você e fala, ainda mais esse calor, mãe, posso brincar descalça? Você fala não, fica com o chinelo. Ah, mãe, mas eu quero, né, brincar, ficar descalça. Não, não pode. Aí ela começa a gritar e chorar. O que você faz? Ah, tá bom, não tem problema mesmo, tira o sapato. Aí você mostrou que você não tem o domínio da situação, ela começou a berrar, chorar e você cedeu. Agora, vamos supor a seguinte cena. Vou pegar uma cena que já aconteceu aqui em casa, tá? Mesa da sala, o tampo da mesa é de vidro. Outro dia, o Júlio escalou a cadeira e estava subindo em cima da mesa de vidro. Aí, eu sabia que se eu falasse, desce daí, não sobe aí, já viu tudo. Eu cheguei e falei assim para ele o seguinte, porque eu entendo que nessa fase de 2 anos, a criança está no período do movimento, é natural do desenvolvimento dela, ela se movimentar. Ela quer subir nos lugares, ela quer pular, ela quer explorar tudo. Como eu sabia que existe essa fase do desenvolvimento, onde a criança quer se movimentar, e era importante para ele estar escalando, estar subindo em algum lugar, se eu chegasse e falasse, não sobe aí, ou desce já daí, aí o escândalo estaria montado. Como eu sou adulta, como eu sou a mãe, como eu entendo a criança, eu cheguei e falei, filho, olha só, a mesa não é lugar para subir, aqui é o lugar que a gente faz as refeições. E ela pode quebrar e você pode se machucar, mas eu vou deixar você subir num lugar que não tem problema. Você quer subir ali no sofá e pular nas almofadas do chão? Sim, vamos lá com a mamãe, eu catei ele, levei, a gente arrumou, a gente começou a pular no sofá e não teve estresse. Sabe por que o estresse não aconteceu? Primeiro, o não era não mesmo. Ele estava correndo risco. Eu jamais poderia deixar o meu filho subir em cima de uma mesa de vidro. Segundo, eu expliquei para ele a causa do porquê ali não. Coloquei um motivo que ali era perigoso, mas imediatamente eu já direcionei ele para o que era possível. Eu não dei nem tempo dele entrar em parafuso. Aqui não pode, mas olha que legal, vamos pular lá no sofá com a mamãe, já pegamos as almofadas, nós fomos brincar ali no sofá. Por uns minutinhos, até ele continuou brincando, ele já se distraiu para outras coisas, eu pude voltar à minha rotina. Então, eu evitei que a situação acontecesse. Gente, vocês vejam como é importante a gente estar segura do que a gente falou, a gente entender o que está acontecendo com a cabeça da criança, entender como ela pensa, como que funciona o cérebro dela e a gente já dá um jeitinho ali para evitar que a birra aconteça. Está fazendo, gente, sentido para vocês isso que eu estou falando? Então não teve birra. Ela não precisou, a minha mãe não deixou subir aqui, então agora ela vai ver só. Agora eu vou pirraçar, eu vou chorar, eu vou gritar e ela vai se ferrar. Não, a criança não consegue pensar nisso tudo ainda. E ela foi brincar e ela continuou ali, a fase do movimento dela. Birra não existe, gente, porque birra, quando a gente fala assim, eu estou falando que a criança é culpada, a criança faz pirraça, a criança que quer mandar, a criança que quer ter o controle. Aí se a gente perde o controle, vê aquelas pessoas dando palpite, falam, você não pode deixar ele agir assim, ele vai dominar a tua vida. Então, olha, a gente presta muita atenção, siga o seu coração, o seu instinto.